Estamos nesse momento, aqui na quadra 14, na realidade nós estamos atrás desse poço, é um poço, ele é identificado como Poço 3, não é? Fica na quadra 14 da Alameda Sócrates, aqui no Santa de Virges. E esse poço, ele abastece o reservatório 9 de Julho, e o 9 de Julho abastece uma região bastante extensa do Bela Vista, Banha Maria, o próprio Roosevelt, até um trecho do Vista Alegre. E aí, a gente teve então, nesse fim de semana, pelo menos 40 mil pessoas dessa região da cidade, tendo o Bela Vista ali como epicentro. Muita gente ficou sem água num local que não deveria sofrer com o desabastecimento. Tudo isso por causa desse reservatório. E aí, o que está acontecendo de concreto, Bizarro? O prefeito e o presidente do DAE foram às redes sociais, inclusive tem um vídeo, e nesse vídeo eles falam de uma suposta sabotagem. E aí, evidentemente que quando o problema veio à tona, só retomando, né, uma situação anterior, quando o problema veio à tona, o próprio presidente do DAE disse que foi no reservatório, viu que ele estava vazio, o presidente teria vindo até aqui também para constatar o fato de que a bomba ela estaria desligada. Pois bem, a gente está imaginando a seguinte situação, Bizarro e Café, especialmente a nossa audiência. A gente contornou todo o poço, né? Ele a extensão dele é bastante curta, ele tem o quê? Aproximadamente uns 30 metros de fachada, mais uns 50 da fachada até o fundo. E aí, ó, tem até um sensor, ó. É o sensor. Tem até sensor. Esse sensor, do momento em que chegamos até agora, ele já foi acionado pelo menos umas 4 vezes. E mais do que isso, ó. Dá uma olhada ali no poste de iluminação. Tem 2 câmeras de segurança mostrando exatamente pontos que são sensíveis aqui nesse poço. Por exemplo, a bomba tá aqui, ó. Baixa um pouquinho, Douglas. Ali, ó. A bomba, o Douglas está mostrando nesse momento um pequeno pedaço da tubulação. E aí nessa caixa à direita do Douglas, a gente imagina que ali seja, ou haja o, digamos, interruptor. Para alguém desligar ou sabotar uma bomba dessa sem provocar nenhum dano ao equipamento, a gente imagina que esse criminoso, e vamos colocar dessa maneira, ele teria que primeiro saltar, ele teria que entrar aqui, ele teria que saltar, ó. São pelo menos, mostra aqui, Douglas, para a nossa audiência ter uma referência, especialmente para quem nos acompanha pelas redes sociais. Dá pelo menos 3, e a concertina, ó, a concertina não tem dano nela. Eu chequei, tive cuidado de checar, dei uma volta aqui, não há nenhum dano na concertina. A não ser que o criminoso fosse um exímio saltador, a ponto de chegar aqui e saltar sem bater a mão. Até com escada seria difícil. A não ser que ele tenha saltado uns 4 metros sem relar aqui no alambrado e tenha chegado ali aberto, porque tem uma porta de metal, e ali ter desligado a bomba, a gente não vê evidência, principalmente com esse aparato todo aqui de segurança, com câmera de monitoramento, com sensor, etc., e sem nenhum dano na concertina. A gente imagina que não tenha sido possível uma sabotagem. A gente imagina, pelo menos é o que a gente tem de indício aqui no local. Não tem nenhum dano na concertina, não seria possível pular isso aqui e também não seria possível entrar e desligar a bomba sem ser visto pelas câmeras de segurança. Pois bem, esse é um ponto. O fato concreto é que com a bomba desligada, a telemetria, teve um investimento muito vultuoso do DAE para que houvesse então uma telemetria, inclusive conheço esse lugar, estive lá com o ex-presidente Marcos Saraiva, e aí verificando toda essa telemetria deveria ser um sistema infalível, a ponto de verificar todos os postos em tempo real, para verificar se está havendo ou não alguma falha. Porém, essa telemetria não detectou absolutamente nada. E aí, no fim de semana, muita gente começou a reclamar, mas assim, e reclamar com razão, exatamente por causa da falta d'água num lugar na cidade que não deveria estar desabastecido nesse momento. Pois bem, aconteceu a falha, aconteceu o problema, e aí a gente teve, então, uma possibilidade de uma sabotagem. Porém, tudo isso que está aqui nesse momento, o que a gente está vendo, a concertina sem dano, câmera de monitoramento, alarme, etc., a não ser que a pessoa entrou e saiu, obviamente que se a câmera de monitoramento está funcionando, deve ter registrado a presença de alguém em algum momento, especialmente na sexta-feira, porque o problema começa no sábado. Então, é essa situação Bizarro e Café. A gente não tem. A nossa equipe tomou cuidado de checar tudo, verificar, dar 2, 3 voltas no entorno aqui, né, do poço, e a gente não detectou nenhum tipo de dano, especialmente na concertina. E aí tem a câmera de segurança, tem um sensor, ou seja, uma possibilidade, diria eu nesse momento, verificando aqui a situação muito remota, muito difícil de ter acontecido uma possível ou suposta sabotagem. O fato concreto é que 40 mil pessoas ficaram sem água nesse fim de semana e o restabelecimento, né, do fornecimento só deve voltar à normalidade nessa segunda-feira.
Informamos em nome de Brambila, acreditando no futuro. Novo Termas, condições especiais para aquisição de títulos remidos de reposição. Bom, Obrigado, Colim. Em resumo, se alguém entrou pela porta da frente, as câmeras pegaram. Portanto, não teria como, né, ou pula ou entra oficialmente. Se entrou oficialmente, tem as câmeras, certamente está gravado, então não tem porquê. E nós temos, então, a fala rápida aqui do presidente do DAI, que foi às redes sociais ontem com a prefeita Sueli Rosim. Ontem eu me dirigi até o reservatório 9 de julho, até porque, como você disse, já há alguns dias a gente vinha tendo falta de água em regiões da cidade que nós não tínhamos, que são regiões abastecidas por poços e que não dependem do Batalha. Bela Vista, Vânia Maria, os altos do Jardim Progresso, aquela região toda. E ontem, no início da noite, eu decidi pessoalmente ir até o reservatório, o 9 de julho, que é quem faz o abastecimento dessa região através da adutora que nós fizemos, aquela adutora de 2,5 km, para poder entender o que estava acontecendo. Chegando lá, junto com o servidor, inclusive, nós entramos e fui olhar o reservatório e, para minha surpresa, o reservatório estava seco, sem água, o que não é normal, absolutamente anormal uma situação dessa. Bom, tá aí então, tem a fala dele colocada. Nós temos que separar aqui a candidata da atual prefeita. O fato concreto é que houve a falta de água. Se foi sabotagem, fizeram um boletim de ocorrência, que apurem os fatos. Só lembro que a falsa notificação de crime também é conhecida como comunicação falsa de crime, é infração penal prevista no artigo 340 do Código Penal Brasileiro e a pena é de até 6 meses de reclusão e multa. Ou seja, tem que ter convicção para fazer um boletim de ocorrência e acusar alguém. Caso contrário, quem fez a notificação, se provado que foi falsa, usando a estrutura do Estado, também deve ser penalizado. Hoje, certamente, isso vai repercutir na Câmara de Bauru.